Vamos lá, meu povo. Página 324. O primeiro exercício fala o seguinte. Um corpo descreve um movimento circular cuja trajetória tem raio 5 metros. Considerando que o objeto descreve 2 voltas a cada 12 segundos, é possível afirmar que a sua velocidade tangencial em metros por segundo é quanto? Bom, beleza. Período é o tempo de uma volta. Se ele dá 2 voltas em 12 segundos, uma volta ele vai dar em 6 segundos. Tem que lembrar que o movimento circular é simétrico, tá? Velocidade pode ser calculada por 2πr sobre t. Então vai ser 2 vezes 3,14 vezes 5, que é o raio, dividido por 6, que é o período. Isso vai dar aproximadamente 5,2 metros por segundo. Alternativa B, tá? O segundo vai falar pra gente o seguinte. Um disco do tipo DVD gira com movimento circular uniforme, realizando 30 rotações por minuto. A velocidade angular é qual? Tá, vamos lá então. São 30 rotações para 1 minuto. Eu posso escrever isso como sendo 30 rotações por 60 segundos, porque 1 minuto, 60 segundos. Se eu quiser saber por segundo, porque lembra, sistema internacional é por segundo, não por minuto, x aqui, multiplica, cruza esse negócio, eu vou ter que x é 30 dividido por 60. Então toda vez que eu tiver RPM e eu quiser passar para o sistema internacional, eu tenho que dividir por 60. Isso vai dar meio rotações por segundo ou hertz. Rotações por segundo e hertz é a mesma coisa, tá? Velocidade angular, o nosso ômega, 2πf. 2π vezes meio, que é a frequência que eu achei. Então vai dar π radianos, alternativa C. Belezinha? O 3. O 3 vai falar o seguinte. Filmes de ficção científica que se passam no espaço sideral costumam mostrar habitats giratórios que fornecem gravidade artificial, de modo que as pessoas se sintam como se estivessem na Terra. Imagine um desses habitats Imagine um desses habitats em um local livre da influência significativa de outros campos gravitacionais, com um raio de 1 km e com pessoas habitando a borda interna desse cilindro. Esse cenário, nessas condições, produz algo muito próximo à aceleração da gravidade da Terra, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Desde que a frequência com que esse habitat rotacional seja aproximadamente de quanto? Tá, resumindo, ele quer a frequência do Paranauê aí. Tá. Então vamos lá. Aceleração centrípeta V² sobre R. Tá, Marília, mas como você sabe que é a aceleração centrípeta e não a tangencial ou a vetorial? É um movimento circular uniforme. A centrípeta tem que existir. Se ele é uniforme, a tangencial não existe. Então, essa aceleração que ele me deu só pode ser a centrípeta. Então, a aceleração vale 10, V², não sei. O raio vale 1000. Multiplica em cruz aqui, eu vou ter 10.000 para a velocidade ao quadrado, então a velocidade é 100. Beleza, velocidade pode ser calculada por 2πrf. A velocidade vale 100. 2 vezes 3 vezes 1000, que é o raio, vezes a frequência. A frequência vai ser 1 sobre 60 Hz. Mas o exercício pede em RPM. Então multiplica por 60. Para fazer o inverso eu não tenho que dividir por 60, igual eu fiz no exercício passado. Então de Hertz para RPM, multiplica por 60. Isso vai dar 1 RPM. Alternativa B de bola, tá? Aí a gente tem que fazer uso do módulo 15 também. Então vamos lá. Página 326, exercício 1.
O americano James Scott modificou um modelo urbano de bicicleta para conseguir usá-la em trilhas. Assim, em 1950, nasceu a mountain bike. A mountain bike é um modelo que tem várias possibilidades de marcha, ou seja, várias combinações da coroa com a catraca. Isso é importante porque, dependendo da trilha, há muitas variações de altitudes. Um ciclista faz sua trilha, escolhe a coroa de diâmetro 30, então tá aqui a coroa. Coroa é onde fica o pedal, tá? Então tem um diâmetro 30. E a catraca, que é a que fica na roda de trás, tem um diâmetro de 10. A roda tem um diâmetro de 70. E o ciclista efetua 2 voltas por segundo com o pedal. Então a frequência do pedal, 2 Hz. Com os dados fornecidos, considerando π igual a 3, podemos concluir que a velocidade da mountain bike vale quanto? Tá. Pessoal, o pedal está no mesmo eixo que a coroa. Então, a frequência do pedal é igual à frequência da coroa. A velocidade da catraca é igual à velocidade da coroa, porque elas estão com a mesma corrente aqui em volta. Então, frequência da catraca, raio da catraca, é igual à frequência da coroa, raio da coroa. Frequência da catraca vezes o raio da catraca, ele me deu diâmetro, então aqui eu estou usando raio. Frequência da coroa, que é a mesma do pedal, dividido pelo raio da coroa. Isso vai me dar uma frequência para a catraca de 6 Hz. Beleza. Agora, a catraca, pessoal, está no mesmo eixo que a roda de trás. Elas são grudadas pelo mesmo eixo, uma gira, outra gira. Então a frequência da catraca é igual à frequência da roda. Então vamos fazer a velocidade da roda, que é o que o exercício pede. V é 2πrf. V é 2 vezes 3, que é o π, vezes o raio, que seria 35 centímetros, né? Porque ele me deu 70 de diâmetro. Só que precisa transformar, não esquece. Vezes 6, que é a frequência. Então isso vai ficar 2 vezes 3 vezes 0,35, transformando, né? Vezes 6. Isso vai dar 12,6 metros por segundo de velocidade, tá? O 2 fala pra gente o seguinte, tem uma figurinha com um pneu, uma coroa, uma catraca e uma corrente. Eu não sei pra vocês, mas pra mim não vem marcado o ponto X. O ponto X, pessoal, tá aqui, ó. Tá? Bem aqui na catraca tem um pontinho aqui que veio sem letra, esse é o ponto X, tá? Aí ele fala o seguinte, considerando-se os pontos X e Y indicados na figura, qual deles terá menor velocidade linear? E explique sua resposta. Bom, a velocidade linear é dada por V 2πrf. E, se você olhar, o raio e a velocidade são diretamente proporcionais. Então, maior raio, maior velocidade. Então, a velocidade de y é maior do que a velocidade de x. Tá? Aí, no B, ele fala o seguinte. Pedalando em uma bicicleta com as dimensões descritas, um ciclista foi instruído de que para vencer uma corrida deveria se manter a velocidade constante de 65 km por hora durante toda a prova. Qual o número de pedaladas por segundo que ele deve dar para manter essa velocidade aí? Então tá, vamos lá. Pessoal, X e Y tem o mesmo eixo aqui, né? Isso aqui é a roda de trás, tá? A catraca e a roda estão no mesmo eixo. Então, se é o mesmo eixo, a velocidade angular é igual. Eu posso escrever velocidade angular dividindo aqui por R, né? Porque V é ômega R, tá? Para decorar isso aqui, eu não sei se eu falei lá no outro vídeo, mas tem gente que gosta de falar vi a bunda da rainha, tá? Passo o R dividindo. Então, V de X dividido pelo raiozinho. Esse raiozinho ele chamou de RB. V de Y dividido pelo raio da roda que ele chamou de RC. Então, vamos substituir. V de X eu não sei.
O raio de B é 6. Aí ele me deu todos os raios aqui. A velocidade de Y é 65, porque é a velocidade da roda, então é a velocidade da bicicleta. E está falando que ele tem que manter 65. Dividido por 20, que é o raio de C. Essa velocidade vai dar 19,5 km por hora. Divide por 3,6 vai dar 5,41 metros por segundo, mais ou menos, aí na vida, tá? Aproximado. Aí, a velocidade é 2πrf. 5,41, que é a velocidade, 2 vezes 3,14. Por que eu coloquei 3,14? Pessoal, não tem o π, tá? Eu poderia ter aproximado por 3. Certeza que esse exercício foi copiado sem o dado do valor de π. Mas, como os números já estão horrorosos mesmo, eu decidi colocar 3,14. Vezes o raio. Pessoal, o raio é 18 centímetros. Porque agora eu estou falando da coroa, né? Eu quero saber quantas voltas a coroa tem que dar, porque o pedal está lá. Eu passei para metro, tá? Ficou 0,18 vezes a frequência. Essa frequência vai dar aproximadamente 4,8 Hz. Então, ele tem que dar aproximadamente 4,8 pedaladas por segundo. Bom? O último agora, que é o 3. O 3, pessoal, vai falar pra gente o seguinte. Nossa, quanta folha, meu Jesus Cristo. Vai falar pra gente o seguinte. Uma bicicleta do tipo mountain bike tem uma coroa com 3 engrenagens e uma catraca com 6 engrenagens, que combinadas entre si determinam 18 marchas. Pessoal, é assim que a gente calcula a marcha de bicicleta, para quem não tem noção nenhuma, tá? Você multiplica o número de coroas com o número de catracas, tá bom? Os números de dentes das engrenagens das coroas e das catracas dessa bicicleta estão listados no quadro a seguir. Então, ó, eu tenho 3 coroas e 6 catracas. 3 vezes 6, 18 marchas. Então, eu tenho 18 combinações possíveis aí. Sabe-se que o número de voltas efetuadas pela roda traseira a cada pedalada é calculado dividindo-se a quantidade de dentes da coroa pela quantidade de dentes da catraca. Durante um passeio, uma bicicleta desse tipo deseja fazer um percurso o mais devagar possível, escolhendo para isso uma das combinações de engrenagens a seguir. A combinação escolhida para realizar esse passeio da forma desejada é: bom, eu preciso fazer o mais devagar possível. Então, eu preciso que o número de voltas, certo? Porque é isso que ele fala, voltas efetuadas pela roda, é a divisão da coroa pela catraca, do número de dentes da coroa pelo número de dentes da catraca. Isso tem que ser o menor possível. Então, a gente respira fundo e a gente vai dividir todas essas combinações aqui, tá? A primeira combinação fala que é a primeira coroa com a primeira catraca. Primeira coroa com primeira catraca. 46 por 24 dá 1,91. A segunda fala que é a primeira coroa com a sexta catraca. 46 por 14, 3,28. A 3 fala que é a segunda com a quarta. A segunda é 36, a quarta é 18. Isso vai dar 2. A quarta fala que é a terceira com a primeira. Então é 26 com 24. Isso vai dar 1,08. A quinta fala que é a terceira com a sexta. Então é 26 com 14. Isso vai dar 1,85. Então a menor de todas é essa aqui, tá bom? E chega, pelo amor de Deus.